Como viver na unidade em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais distantes e individualistas? Há um dado interessante e ao mesmo tempo triste, de que metade dos jovens brasileiros considera o celular o seu melhor amigo. Parece estarrecedor, não? E de fato é. Como podemos ser unidos então? É possível harmonia diante de tantas polarizações? Assuntos como política têm separado amigos e irmãos mais chegados. As redes sociais têm sido palco de muitos debates acalorados. De acordo com a Safernet, uma ONG que mapeia crimes cibernéticos no Brasil, as denúncias por crimes de ódio na internet triplicam na época das eleições. A unidade é sabotada o tempo todo por razões diversas. Nossa sociedade contemporânea está dividida por tribos urbanas, chamadas pelos sociólogos de subculturas ou subsociedades. Estes grupos compartilham hábitos, valores culturais, estilos musicais e ideologias políticas semelhantes, e o número de tribos urbanas se multiplica principalmente nas grandes cidades. Quando contaminada pela intolerância, essa diversidade cultural gera divisão, ódio, conflitos. A Igreja precisa se precaver para não permitir que a diferença entre seus membros seja causa de divisão. Somos diferentes e divergimos, isso é fato. Unidade não é sinônimo de uniformidade. Unidade na Igreja significa amar pessoas diferentes. A Igreja de Corinto foi desafiada a viver essa dimensão da espiritualidade cristã. Apenas através do amor preservamos a unidade e alcançamos a maturidade. É isso que Paulo vai expor no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Gostaria de ler com você 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas em um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Paulo encerra o capítulo 12 aconselhando os coríntios a buscar os melhores dons. O apóstolo corrige uma visão distorcida dos espirituais naquela comunidade. Essas disputas na igreja de Corinto precisam parar. Quando todos querem proeminência, o resultado é um só. Pessoas se empurram, derrubam e pisam umas nas outras e se machucam. Os dons jamais deveriam ser o combustível do orgulho. Neste momento, o apóstolo evidencia o único caminho capaz de transformar dons vantajosos e edificantes para a igreja. O amor é preferível aos dons mais espetaculares. O amor é o caminho sobremodo excelente. Paulo encerra o capítulo 12, capítulo anterior ao que nós lemos, dizendo: procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente.
Paulo ensina a respeito dos dons espirituais e como eles devem contribuir para o bem-estar da igreja. Mas isso só é possível quando cada pessoa exerce o seu dom balizado pelo amor. O amor é o caminho sobremodo excelente para a edificação da igreja. A espiritualidade do cristão tem mais a ver com seu amor pelas pessoas do que com a quantidade de dons que ele possui. Ter todos os dons sem amor é inútil. Alguém é melhor conhecido como seguidor de Jesus pelo fruto do Espírito, e Paulo diz que o amor é superior à capacidade de falar a língua dos anjos, à profecia, ao conhecimento, ao altruísmo e à própria morte sacrificial. Vemos tudo isso no versículo 2 e no versículo 3. Sem amor, nossas palavras se tornam vazias. Sem amor, nada vale. Somos chamados a amar uns aos outros. Deus, o Pai, nos chama a amar uns aos outros, conforme nos ensina João lá na sua primeira carta, final do Novo Testamento, capítulo 4. O Deus Filho nos chama a amar uns aos outros. O Deus Espírito Santo nos chama a amar uns aos outros. Quando Paulo usa a expressão ainda que, ele está se utilizando de uma linguagem hiperbólica e hipotética. Paulo está dizendo, suponha que eu tivesse tudo isso no grau máximo imaginável. Suponha, por exemplo, que eu falasse a língua dos anjos. Ele não está afirmando que alguém realmente possa falar as línguas dos anjos, nem mesmo que haja uma língua dos anjos. Paulo se vale de um recurso para exagerar ao máximo algumas coisas, destacando a impossibilidade de determinadas práticas. Suponha que eu fizesse tudo isso sem ser animado, motivado e movido pelo amor uns aos outros. Que utilidade teria realmente? A capacidade hipotética de falar em línguas angelicais, conhecer tudo e oferecer tudo seria tão inútil e vazio quanto um latão barulhento. Os coríntios pensaram que eles eram realmente algo por causa de seus dons. Porém, usar esses dons da maneira mais impressionante possível sem amor não significa nada. Ainda que Paulo, os versículos 4 a 8, ele expõe sobre como o amor é conhecido. Ou seja, o amor é conhecido pelo que é. Ele diz que o amor é paciente. Ele permite que a pessoa suporte danos causados por alguém sem ressentimento ou retaliação. Quem ama com esse amor, caminha uma segunda milha com quem o feriu, oferece a outra face e suporta inclusive os insultos. Não é fácil, reconhecemos isso. Porém, é o que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer. O amor tem pavio longo. A igreja de Corinto tinha muitos membros que haviam sido injustiçados. 1 Coríntios capítulo 6 vai nos contar isso, capítulo 11 de 1 Coríntios. A resposta do amor à injustiça sofrida é a demonstração de bondade. O amor também, diz Paulo, que é benigno. O amor de Deus em nós vence o mal com o bem. Lucas, no capítulo 6, diz, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. O Senhor Jesus Cristo nos ensinando isso. O amor é conhecido pelo que não faz também. Não arde em ciúmes, diz Paulo. Quem ama não age com e nem alimenta ciúmes ou inveja. O amor também não se ufana. Quem ama com o amor do Espírito nunca ostenta as suas próprias virtudes, chamando atenção para si, mas sempre faz o possível por seu semelhante e atribui toda a glória a Jesus. O amor não se ensoberbece. O amor não é orgulhoso, arrogante, presunçoso, exibido, extravagante, não trata os outros como inferiores. Quem ama não busca a própria honra e admiração. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor nunca se porta com indecência, desonra ou imoralidade. O cristão não pode ser vulgar. O amor nunca envergonha, fere ou humilha o outro, mas busca o bem-estar de todo o corpo de Cristo. O amor também não procura os seus interesses. O amor não é cobiçoso, egoísta, avarento, não pensa só em si mesmo. Diz Paulo lá em Filipenses capítulo 2, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O amor não se exaspera. O amor não se cansa de amar e perdoar.
O amor leva você a fazer o bem para quem dá muitas razões para você não o amar. O amor é demonstrado não apenas por causa de, mas principalmente apesar de. Por exemplo, Deus nos ama não por causa de nossas virtudes, mas apesar de nossos vícios. O amor também, diz Paulo, não se ressente do mal. Há quem guarde ressentimentos e viva sempre desconfiado dos outros, imaginando que as pessoas sempre querem fazer-lhe mal. O amor, porém, sempre perdoa e não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, continua dizendo Paulo. O amor não se regozija com a iniquidade. Os coríntios estavam se gabando do pecado em sua igreja. 1 Coríntios capítulo 5. O amor detesta a injustiça. O amor não celebra a maldade, porque o amor é puro. O amor também é conhecido pelo que faz. Diz Paulo que ele regozija-se com a verdade. O amor de Deus está sempre do lado da verdade, mesmo quando ela lhe traz algum desconforto ou prejuízo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor sempre defende, confia, tolera e persevera. O amor é obediente, fiel e esperançoso. O amor também jamais acaba. Profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Estes eram dons que alguns dos coríntios valorizavam, especialmente o dom de línguas. Não são dons eternos, mas o amor durará para sempre. O amor é maior das virtudes, o maior dos mandamentos, o cumprimento da lei de Deus. O amor é a maior evidência de maturidade espiritual, a mais eloquente comprovação do discipulado e a garantia mais sólida de uma genuína conversão. Se nós vivemos em amor, nós agimos com amor, porque o amor é prático. Nós de fato estamos dizendo, fui realmente convertido por Jesus, a Ele mesmo. Quando Jesus voltar em sua majestade e glória, inaugurando o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. No novo céu e nova terra, não precisaremos mais de fé, nem mesmo de esperança. Porém, o amor será o oxigênio do céu, o fundamento de todas as nossas relações pelo desdobrar da eternidade. Agora, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. O amor é o maior deles. O amor é eterno, é supremo. O amor é inerentemente maior por ser o mais semelhante a Deus. Deus não tem fé, nem esperança, mas Deus é amor, conforme nos diz João na sua primeira carta no capítulo 4. Ainda que o sol perdesse a sua luz e claridade, ainda que as estrelas deixassem de brilhar no firmamento, ainda que os mares secassem e os prados verdejantes se tornassem desertos tórridos, ainda assim, o amor continuaria sobranceiro, vivo e vitorioso para sempre. O amor jamais acaba. O amor é a verdadeira marca do cristão, o suprimento essencial da nossa batalha como igreja militante nessa terra. É aquilo que nos alimenta, é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos dá forças para continuar caminhando neste mundo tão mau e sujo, um mundo em que muitas vezes a gente olha para o lado, olha para o outro e só vê deserto. Porque o amor tem a sua origem, a sua raiz em Deus. E é o próprio Deus quem nos capacita e nos sustenta e nos fortalece como filhos e filhas dele, como discípulos e discípulas de Jesus nessa caminhada. Infelizmente, em português a palavra amor significa muitas coisas. Você diz que ama o seu carro, ama sua esposa, ama seu cachorro, ama seu vestido, ama sua série preferida. O nosso idioma não ajuda a entender o que significa de fato amor. A língua grega pode nos ajudar nisso. Os gregos tinham uma palavra específica para o amor erótico, eros, que é o amor que conhecemos como uma atração física entre um homem e uma mulher em um nível sexual. A outra palavra grega, relacionada ao afeto romântico ou à amizade, philos. O tipo de carinho e autoidentificação que vem quando duas pessoas se tornam muito próximas
independentemente de qualquer atração sexual. Mas o amor mencionado em 1 Coríntios é a palavra grega agape, ou, como alguns preferem, ágape, que significa o ato final de auto-sacrifício. O sacrifício de si mesmo pelo bem de outra pessoa. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse um espírito de auto-sacrifício, eu nada seria. Essa é a essência do amor em 1 Coríntios capítulo 13. É um ato de auto-sacrifício, de serviço, de você mostrar a alguém que não necessariamente gosta de você o amor. Amar seus inimigos não se refere a você ter um relacionamento maravilhoso, caloroso e feliz com eles. Significa dar o que eles precisam, não o que eles merecem. Em outras palavras, ame seus inimigos como Deus faria. E como seria? Deus amou seus inimigos o suficiente para morrer em seu favor e estabeleceu o padrão para esse tipo de amor. Não é emoção, é auto-sacrifício. Não importa como essa pessoa se comporta ou se relaciona com você, busque o seu bem maior. Isso é o que Deus fez. Assim como Deus envia sua chuva sobre justos e injustos, você deve amar os imerecedores e os indignos. O amor agape não está meramente relacionado a sentimentos, mas a uma atitude determinada de fazer o bem por quem é bem diferente e oposto a você. Este é o sinal da verdadeira maturidade cristã, o amor. O problema do uso e abuso dos dons passava pelo fascínio dos coríntios. Alguns dons, em detrimento de outros, como o dom de línguas, que aparentemente estavam mais relacionados à vida de devoção pessoal, conforme Paulo fala na sua carta, Paulo não desencorajou o emprego de qualquer dom, mas insistiu que cada exercício de dom tivesse como base o amor. Os dons do Espírito devem ser controlados pelo fruto do Espírito. Exercer dons com amor beneficia a igreja como um todo e honra a Deus. Sem a presença e a prática do amor, os dons do Espírito são inúteis. A principal tarefa do Espírito Santo em nós não é distribuir dons, mas nos fazer crescer em maturidade conforme o caráter de Cristo. Uma das coisas que mais impressiona o mundo é a maneira como os cristãos se amam. Pelo menos deveria ser. As pessoas ouvirão mais o que temos a dizer se observarem a consistência naquilo que fazemos. O Evangelho precisa ser anunciado aos ouvidos e aos olhos. Como vamos falar do amor de Deus se as pessoas não conseguem enxergar a concretização desse amor em nós? Deus decidiu vincular o que está realizando em nosso tempo a partir do que estamos fazendo uns aos outros e uns pelos outros. Por isso, o suprimento essencial para a igreja militante nesse mundo é viver uma vida de amor.